Olá. Bom, vamos falar um pouco da parte legal do mapa de risco. Entender a legislação e a origem dele, né? Então, esse é o intuito dessa apresentação como um todo, né? Então, o mapa de risco surgiu na Itália no final da década de 60, início da década de 70. E o movimento sindical desenvolveu um modelo próprio de atuação, investigação e controle das condições de trabalho pelos próprios trabalhadores. Então, quer dizer, foi desenvolvido um modelo onde se investiga os riscos a partir de entrevistas com os próprios trabalhadores. Não que tenha que falar com gerentes, com técnicos apenas, que é o trabalhador que conhece o serviço dele, né? É o conhecido modelo operário italiano. Consiste em valorizar o saber operário, não delegando tais funções aos técnicos, possibilitando dessa forma a participação dos trabalhadores nas ações e planejando o controle da saúde nos locais de trabalho. A gente tem que entender que quando você envolve as pessoas, é muito mais válido. Não tem como uma pessoa ela criticar uma tarefa em que ela está envolvida. Então, a ideia da elaboração de um mapa de risco, vocês têm que pensar isso quando vocês forem fazer isso na empresa onde vocês trabalham como técnico de segurança do trabalho, é envolver as pessoas. Então, chamar cada funcionário, eu quero que você explique todo o risco que você corre. A minha função aqui é mitigar, reduzir e evitar esse risco. Mas a partir de mas chega um certo ponto que não tem como evitar. A pessoa tem que trabalhar, o serviço tem que continuar e a gente tem que então mapear esse risco. E a partir dessa entrevista com cada pessoa que trabalha na área, tá bom? Então esse é o intuito do mapa de risco no modo geral e existe uma legislação e até uma origem que tem esse foco aí, essa visão, ok? Bom, o mapa de risco se disseminou por todo o mundo, chegando ao Brasil. Então aqui só foi chegar na década de 80, né? A gente é um pouquinho mais atrasado. Existem duas versões aí da sua divulgação. A primeira atribui às áreas acadêmicas e sindical, né? Através de David Capistrano e outros estudiosos, o DIESAT. DIESAT é Departamento Intersindical de Estudos e Saúde e Ambiente de Trabalho, né? Então é um departamento, tá bom? A segunda atribui à Fundacentro, Fundação Jorge Duplat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, tá bom? Hoje o método é utilizado pela o INST, Instituto Nacional de Saúde do Trabalho, da CUT. Então, só para entender, né, que a CUT é a central sindical, né, que regulamenta outros sindicatos. Então, é meio que uma obrigação sindical, os sindicatos, acompanhar se as empresas implementam ou não os mapas de risco, tá? Então, tem uma legislação aí, aqui no Brasil, que obriga as empresas a implementar o mapa de risco conforme a sua, né, seu nível de segurança do trabalho, aí, de riscos aos seus funcionários. Tá legal? Então, como vimos no slide anterior, a construção do mapa de risco é obrigatória. Mas vamos ver como funciona. A realização de mapa de risco tornou-se obrigatória para todas as empresas que tenham CIPA, através da Portaria 05 de 19 de 8 de 92, do Departamento Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho. Tá? De acordo com o artigo 1º da referida portaria, cabe às CIPAs a construção dos mapas de riscos nos locais de trabalho. Então, quer dizer, se a empresa tem CIPA, ela tem que ter o mapa de risco. Essa é a ideia. E a responsabilidade pela elaboração desse mapa de risco é da CIPA. Tá bom? Então vamos lá. Através seus membros, a CIPA deverá ouvir os trabalhadores de todos os setores e poderá contar com a colaboração dos serviços especializados em medicina e segurança do trabalho. Então, para a gente elaborar o mapa de risco, a CIPA ouve cada trabalhador, entende qual o risco a cada trabalhador está exposto. Mas para entender melhor o risco, entender melhor como isso, o seu funcionamento e em que ponto poderia afetar cada trabalhador, ela deve também escutar os especialistas, né, em medicina e segurança do trabalho. Quem são os especialistas em segurança do trabalho?
somos nós, técnicos do trabalho. Então, quer dizer, eu quero que vocês entendam bem o papel de vocês aí, né? É crucial, né? Então, vocês têm ali que ajudar ali a CIPA, está do lado ali, o técnico de segurança do trabalho e a CIPA trabalharem junto aí nessa elaboração do mapa de risco, ok? Bom, vamos ao processo de construção dos mapas de risco, né? O mapa de risco pode ser feito de maneira burocratizada ou exclusivamente técnica. Exclusivamente técnica, então, tecnicamente falando, analisando cada situação do modo mais técnico, né? Um pouco mais burocratizado é um pouco mais entendendo mais a visão pessoal das pessoas, conversando com cada um, tá bom? Ah, Acho que o ideal seria até uma junção das duas opções, tá bom? O que interessa aos trabalhadores é que sua construção seja um processo pedagógico, onde se amplia os espaços de construção de identidade desses trabalhadores e que exerçam realmente o seu papel. Então, a ideia, vamos lá, a principal palavra aí é pedagógica. Então, a gente tem que ensinar as pessoas, mostrar para as pessoas o risco que estão correndo, né? E a parte de identidade. Então, quer dizer, a pessoa tem que se identificar com aquilo. Então, o trabalhador, ele tem que sentir que aquilo é bom para ele e que a opinião dele ali tá fazendo parte e o que ele diz está sendo levado em conta, tá bom? Bom, portanto, a participação do maior número de trabalhadores na construção do mapa de risco, sem delegar a terceiros essa tarefa, proporcionará a socialização do saber coletivo e buscará soluções para melhorar as condições de trabalho. Então, percebam, quando cada um proporciona um saber pessoal, ele acaba enriquecendo um saber coletivo. Porque quando a CIPA, com o Tec Segurança, fizer as reuniões e conversar com cada um, cada trabalhador vai aprender com o outro também. Vira um coletivo de segurança. Assim, a pessoa que trabalha ao lado vai estar preocupado com o outro. Então, que vai saber o risco que o colega dele corre, o risco que cada um está correndo ali. Então, isso gera uma consciência entre coletiva que a gente fala, uma solidariedade, eles ficam mais solidários entre eles, tá? Entendendo o risco que o colega está correndo e o risco que ele próprio. Então, isso gera-se assim uma empatia. Isso é muito positivo na empresa. Parece que não, mas a parte social, a parte coletiva é muito importante, né, em se falando de risco em acidente de trabalho. Então, quando um se preocupa com o outro, ninguém se acidenta, tá? Essa é o foco aqui desse slide, né? Vamos ver agora aqui o que é o mapa de risco, né? Então, o mapa de risco é uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho, sob planta baixa da empresa, podendo ser completo ou setorial. Então, capaz de acarretar prejuízo à saúde dos trabalhadores. Que prejuízos são esses, né? Acidente de trabalho, doença de trabalho, etc. Tais fatores têm origem em diversos elementos do processo de trabalho: materiais, equipamentos, instalações, suprimentos, o espaço de trabalhos. E a forma de organização do trabalho, arranjo físico, ritmo de trabalho, método de trabalho, postura do trabalhador, a jornada de trabalho, turno de trabalho, treinamento, etc. Então vamos falar sobre um todo aí, vamos entender. Então, quer dizer, a elaboração do mapa é baseado numa planta baixa. Então a gente tem que ter uma planta, tem que ser uma coisa visual, tem que visualizar a empresa e entender a empresa, tá bom? Às vezes as empresas quando são muito grandes é melhor fazer por setor ao invés de fazer da empresa toda, né? E aí a ideia é representar em cada departamento, em cada setor, em cada sala, né? Que tipo de acidente poderia ocorrer ali ou tipo de doença que o trabalhador está exposto ali. Então, visualmente a pessoa tem que perceber isso, né? E demonstrar o que acarreta isso. Pode acarretar essa doença ou esse acidente de trabalho. Então, são diversos materiais, equipamentos, o tipo de instalação, né? E tudo mais. E outras coisas, tem muitos riscos também que levam em consideração arranjo físico. Então, por quê?
serviço repetitivo, layout, o modo como a pessoa trabalha. Então, assim, até o fato da pessoa trabalhar em demasia, né, a jornada de trabalho, o ritmo, se essa pessoa trabalha num ritmo muito alto, né? Então, tudo pode acarretar acidente de trabalho. Então, analisa-se um todo, não é apenas a parte física, não é apenas o risco físico. Também tem a parte psicológica, tem a parte de jornada, né? De esforço, tipo de esforço, e assim vai, né? Então, a ideia é bem global, vai, tá bom? Então você tem que olhar como um todo. Se alguém lembra daquele filme do Charlie Chaplin ali de tempos modernos, em que ele fica só apertando aquele parafuso lá, e ele fica só fazendo aquele serviço repetitivo, né? É uma paródia ali, é uma comédia, mas se alguém lembra disso vai entender o que a gente quer dizer aqui. Então, qual que é o risco dele ali? Ele pode ter tendinite, pode ter vários problemas, até psicológicos, que a pessoa fica fazendo aquela única coisa o dia inteiro. Então, percebam que não é só a parte de acidente em si, tá bom? Tá? Não sei, essa é a ideia que eu quis passar aí, que esse está querendo passar pra gente. Ok?
Olha aí o exemplo, né? Isso é meio que uma brincadeira, né? Para a gente entender, né? Conhecer o ambiente de trabalho, para você sentir o que a gente quis dizer aí com a necessidade do mapa de risco, né? Os vários funcionários aí se expondo a vários riscos aí que poderiam acontecer, né? Um ambiente bem desorganizado e com vários problemas, né? Tá bom? Essa é a ideia. Então, é tirar para essa figura aí e ver como é que é a nossa empresa, a empresa que você trabalha, a empresa da qual você é técnico de segurança. Você tem que ter essa visão macro, olhar de fora, ver tudo o que acontece, olhar as pessoas trabalhando e perceber os riscos que elas estão correndo, né? Então é isso. Tá legal, pessoal? É uma brincadeira aí. Falou.